Senhoras e senhores, boa tarde, a graça e a paz do nosso Salvador, Filho do Criador, o Messias, o nosso Jesus Cristo, o qual nós conhecemos e confiamos, acreditamos, através da palavra, da sua escritura, que a gente encontramos, examinamos dentro deste conjunto de livros, conhecido como Bíblia, essa biblioteca da parte de Deus, que nos traz estas verdades. Somos felizes porque, além de escolhidos, de separados para poder levar com intrepidez, levar com ousadia no falar, não somos como Moisés, que tinha que colocar um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não atentassem para o fim daquilo que era transitório, porque o nosso é permanente e eterno. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelos participantes dessa palestra, desta palavra que nos dá a confiança, que nos dá o prazer de se inscrever no nosso canal, de visualizar, de dar o joinha aí e o like. Se você quiser fazer isso, é muito bem-vindo. Se você não quiser fazer, também é muito bem-vindo, porque o nosso objetivo é que você ouça Deus falar contigo, e não que você venha me promover para que eu seja um youtuber famoso e ganhe bastante dinheiro. Afinal de contas, isso também não é ruim, mas a princípio o nosso primeiro desejo é o reino e a justiça. E as demais coisas, ela é acréscimo de Deus. O que Ele tiver que fazer, ninguém vai poder impedir, porque diz a Bíblia que agindo Deus, não será você, não será eu, ninguém pode impedir. Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Eu quero te mostrar nesta pregação breve aqui, vou chamar de palestra ou pregação, ou ensino bíblico, sei lá, do jeito que você quiser entender, não tem problema, você entendeu? Fica à vontade, fica ao teu critério aí, certo? Você é adulto, você é de maior, não estou falando para crianças, estou falando para homens e mulheres que não tomam mais mamadeirinha em leitinho, mas para pessoas que comem manjar, alimentos sólidos. Amém, meus irmãos? Diz a palavra de Deus que o poder econômico não destrói o homem, que a falta de beleza, de saúde não destrói o homem, que a falta de dinheiro não destrói o homem, que a falta de sol, de chuva, de ar para respirar, de sexo, de empatia, de amor, de dor, de problemas, de confusão, de aflição, tudo isso não destrói o homem, mas a falta de conhecimento de Deus destrói o homem. Porque a princípio diz a Bíblia, em Atos 17:30, que Deus não leva o tempo da ignorância do homem em consideração. E isso retrata da ignorância do homem, é quando o homem não tinha nenhum tipo de acesso a Deus, porque o homem dependia do homem. Mas hoje todos nós temos acesso livres para com Deus através de Cristo Jesus e do seu Espírito, que está aqui na terra fazendo ou representando ambos, o Pai quanto o Filho, porque a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus não veio para convencer o homem. Amém? Jesus veio para nos comprar, para pagar as nossas dívidas. E por isso ele veio, morreu, pagou, ressuscitou, subiu e está assentado à destra de Deus. Eu tenho muito ouvido sobre homens pregadores, supostamente da graça de Deus, que Jesus voltou no ano 30, o outro no ano 70, e é tanto Jesus, e foi tanta volta que eu não sei mais nem no qual confiar da parte deles. Claro que eu não estou falando do Filho de Deus, do Salvador, do resgatador da tua vida, que disse lá em João, no capítulo 14 de João,
Ele disse: credes em mim e credes em Deus. Credes em Deus e credes também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Amém? Credes em Deus e credes também em mim, que na casa do pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, ele disse: eu voltarei outra vez. Eu voltarei para resgatar os meus. E quando eu voltar, eu levarei comigo os meus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas essa galera aí que diz que Jesus já voltou, esse teu Jesus é tão sacana tanto quanto você. Porque ele voltou para te buscar e deixou você nesse mundo de prostituição, de morte, de dor, de aflição e de miséria. Esse teu Jesus é da hora, hein, bicho? Tu é descarado, tanto você como esse teu Jesus que veio te buscar. Tá entendendo? E mentiroso também, igual a você. Porque ele voltou para te buscar. Tá entendendo? Deixou você nesse poço de aflição. Entendeu? E mentiu também porque os mortos, quando ressurgirem, quando na vinda do Senhor, diz a Bíblia, que os mortos ressuscitarão primeiro. Tu não tem nenhuma prova de nenhum que ressuscitou. E tu também não tem uma prova nem de um que foi arrebatado vivo para se encontrar no céu de glória com o Senhor. E olha o que diz a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 17, diz bem assim, presta bem assim, atenção para você ver, diz bem assim, vou ler no versículo 18, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 18, diz: ora, esta voz vindo do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Tá bom? Agora vamos ler o 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tá? E aí diz assim, porque não vos devemos ou demos a conhecer o poder, olha só, presta bem atenção, versículo 16, da segunda epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 1 e versículo 16, fala da superioridade da palavra de Deus. Superioridade? Esse cara que fica aí, que eu estou com a mente ativada e você não está não, porque Jesus voltou, eu vi, você não viu, fica vendo a mente ativada dele para você ver onde que está, dentro da privada, fica vendo. Segunda carta de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, amém? Capítulo 1 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer, porque não foi dado o direito para conhecer o poder relacionado à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Seguindo fábulas enganosamente inventadas por homem igual a você, o fariseuzinho de plantão. E agora o que você diz aí? Fala aí. Pensou que eu sou inculto, indouto e não lembrava dessa passagem, né? E aí, mano? Olha aí. Não vos demos a conhecer o poder. Não vos demos a conhecer o poder. Está falando da superioridade da palavra de Deus. Quem é que deu poder para os homens? Foi Malaquias, foi Jeremias, foi Zacarias, você, foi Abraão, foi Melquisedeque, foi, já sei, foi você e Enoque.
transladado. Sei, foi você aí, Elias, no Carmelo, sei. Ah, não, já sei. Foi você, sumo sacerdote do bezerro de ouro, pegando os pingentes e os pertences das mulheres. Arão. Ei, deixa de ser besta, seu atormentado. Tu não sabe de nada. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para você aí, seu encantador de serpente. Fica vendo para você ver. Seu Elimas Bar Jesus. Teu nome é Bar Jesus. Elimas, o mágico, o ilusionista. Fica vendo, o ilusionista. Eu vou ler direitinho para você, tá bom? Parar de fungar aqui, que eu fungo. É a mania velha ainda, quando cheirava pó. Mas agora não tem mais não, agora tá limpo. Porque não vos demos a conhecer o poder. Quem é que disse para os discípulos: eis que vos dei poder? Foi você? Porque não vos demos a conhecer o poder relacionada à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas por homem. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aí, Joaquim, Arlindo Cruz, como é que ficou agora? Dá pra tu, Regina Casé? Da hora, né? Fala sério, cara. Fala aí, mano. Você entende isso? A tua sorte eu vou te mostrar onde que está agora. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, que Deus fala de três maneiras. Porque Deus, de acordo com Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, diz que outrora, antigamente, Deus falava. Esse verbo está no preterial passado. Deus antigamente falava, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Chega de profeta agora. Chega de profeta. Você é um babilônico. Você é um babilônico. Você é criado aos pés de Gamaliel, ou, quem sabe, de Pilatos com Anás e Caifás, ou Herodes, ou Nabucodonosor. Tu que escolhe um desses teus fãs aí, para falar de você, para você. Esse papo de profecia, Deus fala de três maneiras. De maneira clara que o homem possa entender. Deus fala com objetivo. E Deus fala manifestando a sua vontade. Irmãos, deixa de besteira, rapaz. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Essa palavra é muito para te ajudar agora, o falso profeta. A Bíblia diz que Deus não leva os teus dias de ignorante em consideração. Tá bom? Mas a Bíblia também diz em Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se pode escarnecer. Cuidado, porque a decisão desta coisa, da plantação, da semeadura, tá? A escolha não é quando colhe, é quando planta. E a palavra de Deus diz: enquanto há vida, há esperança. Aprende isso. Lá no capítulo 13 de Mateus, por ali, quando Jesus fala sobre a parábola que ele conta ali do semeador, tá? Porque aquele que semeia a perfeita semente, a semente verdadeira, que não é dinheiro, a semente verdadeira, que é a palavra de Deus, aquele que leva a preciosa semente, ainda que andando e chorando, mas quando voltar, trará consigo, sem dúvida, seus molhos, feixes, o galardão, a recompensa. Você sabe o que eu estou falando. Então diz aí a palavra de Deus, Atos 17 e 30, tá?
que Deus não leva o tempo da ignorância em consideração, mas a Bíblia diz que a lei e os profetas, eles foram finalizados, findados. O último profeta, os últimos 2 apóstolos de Jesus Cristo, de carne e osso, são Paulo e Barnabé. E o último profeta, João Batista. Daqui para frente, todos esses títulos, apóstolo, profeta, pastor, sumo sacerdote, bispo da nossa confissão, é tudo Cristo Jesus. E é o seguinte, você não compreende, não é nem porque você não quer, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 e 14, que o homem natural da ignorância, que não tem a mente ainda de Cristo, não entende as coisas espirituais, não é porque não quer, e sim porque não pode. Porque a segunda epístola de Pedro, do capítulo 1 e versículo 20, diz, sabendo primeiramente isto, agora, olha, presta bem atenção. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Vai falar que de cara você sabe o que essa palavra está dizendo. Não sabe, porque se você tiver uma mente atrofiada, por mais esclarecida que a palavra for, é como criança balbuciando, querendo falar. E a fé não vem por falar, te peguei, é por ouvir. Por isso você não sabe discernir bem todas as coisas. Você até sabe discernir, mas sabe discernir de qualquer maneira, do jeito que você acha que vem, porque a tua mente ainda é uma mente que vem do supermercado, do sacolão, do açougue, da padaria. É homogeneizada. Amém? Entendeu? Você sabe. Olha o que está dizendo aqui, irmão. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, escolhidos a dedo, falaram. Não está dizendo, continua falando. Falaram. Verbo passado. Você sabe o que é isso, irmão? Ou você vai falar que eu fumei maconha antes de estar gravando o vídeo? Eu vou ler só mais essa vez. Amém? Isso que eu não sei ler. O bambambam escatologado é o teólogo, é você. Lá de Harvard. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 20, diz assim. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém, ou seja, de particular elucidação ou interpretação. Sabe o que ele está dizendo? Basta você ter a mente de Cristo, você interpretará, ou vocês, todas elas. Se você não tiver, sabe que você não interpreta, é absolutamente nada, nem um texto, juntando letrinhas e formando uma palavra, não sabe o que significa. Quer que eu te mostre? O cara vai lá e escreve, um profeta chamado Malaquias 3:9, e diz bem assim: agora com maldição, todos os dizimistas, o país inteiro, a nação de Israel está toda debaixo de maldição, sois amaldiçoado. Aí o cara que é brasileiro lá do outro lado, baiano igual eu, não sabe ler, não sabe nem o que está acontecendo. Deus está mandando eu dar o dízimo. Todos os dizimistas agora estão debaixo de maldição. Os legítimos, imagina você, que nem enxertado é, passou longe. Aí eu te pergunto, você sabe ler? Você sabe o que você está falando? Sabe o que, rapaz? Aí o outro fala, é o sinal do Senhor, é o sábado. Eu vou guardar o santo sábado. Ô seu atormentado, deixa eu falar uma coisa importante para você. O Shabá, do judaísmo antigo, do judeu, não é nem esse calendário aqui do Brasil não, seu Zé Furafronha. Tu é doido, Aquele sábado, que está na Bíblia lá, que está lá nos 10 mandamentos,
em Êxodo, capítulo 20. Deixa de ser doido, rapaz. Tu é louco, é? Se você fizesse qualquer tipo de atividade, o próprio Deus mandava a Israel, ou seja, todas aquelas tribos, principalmente a tribo de Levi, que é a tribo mais assassina entre as 12, porque Levi, ele não trabalha, ele só administra e vigia e guarda. Eles matavam você. Só de você pensar em sair da sua casa para pegar um graveto de lenha, para acender o fogo, para dar comida para teus filhos, você era morto pela lei de Moisés. Você é doido, é? Números capítulo 15, versículo 32. E estando, pois, os filhos de Israel naquele dia no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado, e capturaram provisoriamente, prenderam aquele homem, e falaram a Moisés, e Moisés foi lá e falou com Deus. Então Deus decretou: tira para fora do arraial esse homem, e com pedra apedreja-o até a morte, e assim eles fizeram com aquele homem. Números capítulo 15, versículo 32. E aí, mano? Dá pra você entender o que eu tô falando mais ou menos? Entendeu? Tu não viu não os caras querendo repreender, bloquear Jesus porque curava no sábado, porque trabalhava com os discípulos, porque colhia espigas no sábado? E tu ainda tá nessa ainda, irmão. Meu Jesus, deixa Jesus te curar, rapaz. Para com isso. Vai conhecer a verdade. Em Juízes capítulo 2, versículo 7, você vai ver ali aquele povo que Oséias 4 e 6 diz. Lembra que Oséias 4 e 6 diz? Verbo afirmativo. O próprio Deus manda ele falar: meu povo foi, não vai ser. Oséias 4 e 6 diz: meu povo foi destruído porque faltou pagar o dízimo. Foi isso que ele falou. Meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Deixa de besteira, rapaz. Que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Mentira, seu atormentado fariseu de plantão. Tu sabe o que significa a palavra despojo, por exemplo? Vê aí no seu dicionário, rapidinho. Já achou? Despojo é resto. E dízimo era primícia. E Abraão, ele deu os despojos das guerras, da batalha de guerra, para passar nas terras dos jebuseus, tá entendendo? E ele, para pagar um pedágio para Melquisedeque, que é rei de Salém, antiga Jerusalém, naqueles dias, então ele teve que pagar o pedágio, senão você não pode passar. Até hoje é assim. Vai pra praia ali e não paga o pedágio para você ver se você passa com o carro, seu Zé Furafronha. Isso não é lei de Deus, lei dos homens. Mas o Pedro fala lá em Atos dos Apóstolos, quando ele enxerga Cristo, que não me importo mais com a lei dos homens, e sim com a lei de Deus. Você tem que pagar o IPVA do seu carro? Sim. Mas se você não tiver carro, você não precisa pagar IPVA. Amém? Você tem que pagar a conta de água? Sim. Mas isso não quer dizer parte da salvação, ou da revelação, ou do poder de Deus. Isso é usurpação do homem. Que, na minha opinião, a água tem que ser de graça, porque ela vem limpa do céu, chega aqui, o homem contamina e resgata do esgoto do Tietê e põe uma empresa e fala que é dela agora e te vende para você e para mim. O cara vai lá, pega uma fonte de água lá em Itapecerica, lá na fonte da serra, na fonte de não sei de onde. Você entendeu? É a mesma coisa dos caras que vai pro monte. Agora nos montes, tem até os montes, agora para você ir pros montes tem que pagar ingresso para entrar. Tem que pagar o carro, senão você volta, tá roubado, tá tomado, tá saqueado. Deixa de ser retardado, irmão. Aprende logo agora, ó. Juízes capítulo 2, versículo 7, diz a palavra de Deus que aquele povo de Oséias 4 e 6, que ele disse: meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento, é porque eles rejeitaram Deus, como Romanos diz no capítulo 1, Paulo diz em Romanos no capítulo 1, versículo 28, e visto que os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, entendeu agora porque Deus não leva o tempo da ignorância em consideração e o teu ele está levando?
Porque ele disse, visto que os homens não se importaram de ter conhecimento. Não ter conhecimento não é o mesmo que não se importar de ter conhecimento. E visto que os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou eles a um sentimento perverso para eles fazerem tudo que não convém. Você fazendo algumas coisas que não convém, você já está ferrado. Imagina você fazendo tudo que não convém. Que beleza, hein? Como diz Dave Kindig, da Kindig Design. Ferrou. Se você fizer algumas coisas que não convém, se tu aí cometer algumas inflaçõezinhas, tu já tá todo meio que condenado. Imagina tu fazendo tudo o que não convém. Diz pra mim onde você vai parar. Babilônia é pouco. Tu vai ficar igual, não igual o povo da Babilônia, tu vai ficar igual o rei da Babilônia. De homem virou cavalo, jegue, montanhês, Nabucodonosor, e foi comer capim nas montanhas por 7 anos. Lembra disso? Rapaz, toma juízo. Pega a palavra de Deus aí, vai aprender. Jesus disse, conhecereis a verdade em João 8,32, e a verdade vos libertará. Qual verdade? Ele disse, eu sou o caminho. A verdade é ele, Jesus. Sou o caminho, verdade e vida. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz a Bíblia, é como diz as Escrituras. Na Bíblia tem as Escrituras, mas você nem sabe onde que está. Eu trato muito de ladrões, de viciados e de moradores de rua, e eu percebi uma coisa importante. A primeira coisa que todo fanático, doente, religioso, apostatado, enjaulado, enclausurado e escravizado aprende é o versículo-chave. Qual que é? Malaquias 3:10. Te peguei, você viu? Obrigado, meus irmãos. Aprende a Bíblia aí, em nome de Jesus.